dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde, no YouTube, trazendo sempre muita informação para você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde em seu aspecto geral, respondendo dúvidas da população. A nossa produção foi às ruas de Campo Grande para ouvir os principais questionamentos. E na edição de hoje, nós vamos esclarecer essas questões. Vamos, para começar, ao nosso primeiro vídeo. Vamos ouvir a pergunta da Lorraine Giovana, que é auxiliar administrativo. Doutor Luiz, meu nome é Lohane e eu gostaria de saber se comer muito fast food traz algum risco para a saúde. Essa sua pergunta é muito boa, Lorraine. A gente vive numa sociedade apressada, né? E infelizmente as pessoas não pensam, até pelo sabor, que o sabor conquista, o sabor seduz. E nós queremos coisas gostosas, mas as coisas gostosas nem sempre são saudáveis. Deixa eu fazer aqui rapidinho um comentário para você entender bem. A nossa alimentação, ela se baseia basicamente na busca de energia, caloria. Existe aí uma caloria um pouco mais marcante na alimentação, que são as gorduras. E, por último, as construtivas. Não caloria construtiva, mas alimentos que dão estrutura ao organismo. Isso quer dizer o seguinte: nossa alimentação ela tem que ter, basicamente, carboidratos, que são as fontes maiores de energia. Tem que ter gordura, que a gente come menos, porque ela é lesiva para o sistema cardiovascular, mas é uma fonte inesgotável de energia, até porque nós temos gordura no organismo, e essa gordura serve, quando necessário, mobilizada para produzir energia. E, por último, a máquina precisa ser revista, reparada, que no caso são as proteínas. Então, quando a gente come, nós comemos 55% de carboidrato. Comemos em torno aí de 20 a 25% de gordura. E o restante dessa soma, para completar 100%, é proteína. Mas quando você come fast food, o que acontece? Dá preferência à gordura. Você pode observar que o tipo de carne que está ali, ela é permeada, ela é recheada de gordura. Você não vê. Mas o alimento, aquela carne, ela tem muita gordura e tem muito carboidrato. Então, na verdade, entre carboidrato e gordura, nós temos uma quantidade gigantesca de calorias. E nós temos pouca proteína, pouca vitamina, oligoelementos, outras substâncias tipo eletrólitos. Enfim, então nós temos excesso de sal, excesso de carboidrato, excesso de gordura, pouca vitamina e pouca proteína. Sendo assim, não é benéfico estar se alimentando basicamente de fast food. Fast food ele tem uma razão lá, um dia, um deleite, alguma coisa, uma pressa que não vai dar para você sentar, comer adequadamente. Vale a pena para tirar fome, mas fora isso, não deve ser usado regularmente. Vamos ao nosso segundo vídeo. Jacir Santos, 74 anos, atendente. Vamos lá, Jacir. Doutor Luiz Ovando, eu me chamo Jacir Silva dos Santos. Eu quero saber sobre colesterol. Quando o colesterol está alto, qual o sintoma? Jacir, colesterol alto não tem sintoma. Assim como glicose alta, até um determinado nível, também não tem sintoma. Daí o perigo. O problema do colesterol, o colesterol a gente diz que é uma gordura, mas é um éster. Isso é uma classificação química que tem uma determinada característica, mas o importante dele é que ele é transportado e quando ele está aumentado no sangue, ele aumenta a densidade. É como se o sangue ficasse mais grosso. E o sangue mais grosso é o sangue que tem dificuldade de se locomover. É igual a pessoa obesa. O sangue gordo, ele anda devagar. E se ele anda devagar, o que vai acontecer com ele? Ele vai levar de forma lenta
os nutrientes outros, não o colesterol. Tipo a própria glicose, o oxigênio, que é indispensável para a vida da célula. E aí, algumas pessoas, por sensibilidade circulatória, principalmente do labirinto, o labirinto é uma estrutura do equilíbrio, principalmente no labirinto, as pessoas começam a ter uma certa instabilidade, começam a balançar quando viram rapidamente a cabeça. Ou tem sensação de zumbido, ou tem estrelinha na vista. Isso significa que a circulação está lenta, porque o sangue está denso, porque o colesterol pode estar alto. Isso não é obrigatório. Mas quando você tiver, por exemplo, tontura, escurecimento de vista, né, sensação de desequilíbrio em algumas circunstâncias, é sempre bom procurar o médico, porque o colesterol alto, cronicamente, ele leva a lesão da parede da artéria. E aí é que está o perigo. E esse perigo significa que vai infiltrando a parede da artéria, vai lesando a parede da artéria, e lesando a parede da artéria vem o processo de cicatrização, de reparação. E essa reparação faz com que vá havendo entupimento. E o entupimento ao longo da vida dificulta a oferta de sangue e de oxigênio, e o seu cérebro, no caso do AVC, pode morrer, do infarto pode parar o coração, do rim pode levar à insuficiência renal, e assim todas aquelas tragédias da vida moderna que nós temos visto com relativa frequência. Então, o colesterol, busque sempre o médico para você ver se está tudo em ordem. Dando continuidade, vamos à nossa terceira pergunta, que é feita pelo Luiz Alberto Pedrosa, 73 anos, aposentado. Vamos lá, Luiz Alberto. Doutor Luiz, eu me chamo Luiz Alberto Ramalho Pedrosa e eu tive herpes zoster há 10 meses e meio e até hoje eu não estou curado. Eu queria saber qual o tratamento específico para ela. Você sabe de algum medicamento? Obrigado. Luiz Alberto, a sua pergunta é muito boa. Hoje nós temos tido várias pessoas se apresentando com herpes zoster. É um vírus, aquele vírus da varicela. Lembra quando a gente é pequeno, você fica tudo manchado, tem febre, mal-estar, e aparecem as lesões no tronco, na perna. Enfim, no início fica tudo aquelas pintinhas, mas depois desaparece. A renovação da pele tira aquilo ali. Esse vírus que causou a varicela, ou catapora, também chamado, normalmente a população conhece como catapora, mas é a varicela. Esse vírus fica guardado, não é que o organismo guarda, é que o próprio sistema imunológico o deixa isolado dentro de um gânglio. Aquele da íngua, que o pessoal fala, estou com íngua, é o gânglio que cresceu porque ele reagiu. Nós temos isso no organismo inteiro, isso é um filtro, principalmente do sistema imunológico, para tomar conhecimento em primeira instância do invasor. Então ele fica guardado lá. Com o passar dos anos, pode acontecer de haver uma certa queda de resistência orgânica. Havendo essa queda de resistência, esse vírus é ressuscitado, vamos dizer assim. E aí ele vai e ele tem uma preferência pelo nervo. Os nervos que levam o estímulo e trazem a sensibilidade para o cérebro tomar conta. Todo nervo, à semelhança de um fio da instalação da casa, ele tem uma capa. E essa capa é chamada bainha de mielina, que é uma gordura, né? Gordura de colesterol, triglicérides, fosfolípides, que é o nome correto. E esse vírus ataca essa bainha, ele desencapa o fio. Fio desencapado dá choque. Então, quando desencapa o fio, você começa a ter uma sensibilidade sem estímulo. E essa sensibilidade sem estímulo é que dá a dor, tipo sensação de queimação e persistente. Tem gente que não desaparecem os sintomas de queimação, de sofrimento constante. Então, Luiz Alberto, eu quero dizer para você, mas não fique desanimado, tem remédios que ajudam a diminuir esse estímulo em cima do fio desencapado. Talvez você esteja perguntando, mas, doutor, não tem jeito de encapar o fio de novo?
Tem. Vitamina B12, ácido fólico, são elementos que ajudam o próprio nervo a ressintetizar a bainha de mielina, os fosfolípides. E à medida que vai encapando, vai melhorando a dor. Leva tempo, porque o nervo leva muito tempo para regenerar, quando muitos não regeneram. Então tenha paciência, procura o seu médico, tem algumas medicações que reduzem aquela sensibilidade desagradável, e é importante você estar sabendo disso para não ficar na angústia, na expectativa. Tem gente que entra em desespero, eu quero um remédio, mas não existe. Não existe remédio, existem os analgésicos, existem os que inibem a transmissão, evitando, inclusive, ou reduzindo a dor, mas não existe remédio que resolva. Nós temos que tomar situações para que possa haver o restabelecimento da baía de mielina. Sendo assim, eu quero esclarecer para vocês que esta semana nós tivemos uma sessão solene destacando a saúde. O que é saúde? Conforme a Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu o dia 7 de abril como o Dia Mundial da Saúde, para a gente pensar e cultivar e zelar pela saúde, né? Fica na época estabelecido que saúde é bem-estar físico, mental e social. Eu quero aqui apenas, aproveitando a oportunidade, complementar para vocês a situação de que saúde é o equilíbrio das funções. O nosso organismo, quando você está bem, saúde plena, você não percebe, né? Quando você tem uma tontura, você fala, epa, tem alguma coisa estranha aí. Então isso mostra que há uma disfunção. Então eu estou aqui dizendo, complementando, para não ficar naquela conceituação clássica, repetitiva, que muitas vezes a gente não pensa. Saúde é bem-estar físico, mental, social, sem dúvida. Mas equilíbrio das funções não dá sintomas. E isso significa saúde. Quando você começa a ter qualquer manifestação, dor, desequilíbrio, falta de ar, diarreia, dificuldade para urinar, isso significa que aquele determinado órgão não está exercendo bem a sua função e, consequentemente, ele deve ter uma pequena alteração. E aí é importante que você busque o médico. Mas até chegar lá, é importante que você não se deixe seduzir pelas práticas, muitas vezes, inconvenientes da sociedade, e está cheio aí na rede social, propondo determinadas situações, manobras, vícios, que acabam comprometendo a função do órgão. Nós vamos para um breve intervalo, queremos continuar com a sua atenção, não saia daí que já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui no YouTube, no nosso canal, trazendo muita informação e esclarecimentos sobre saúde e assuntos diversos, para manter você, que nos assiste, muito bem informado e instruído. Você também pode participar. Envie sua dúvida pelo WhatsApp 99832 1122. No programa de hoje, nós estamos respondendo às dúvidas da população em relação à saúde de uma maneira geral. É interessante porque há muitas questões que às vezes se transformam em crendices e as pessoas continuam praticando aquilo. Então agora nós vamos ao nosso primeiro VT, vídeo do segundo bloco, para a gente ter uma ideia realmente de qual é a dúvida que incomoda a Selma Martins, de 49 anos, atendente. Vamos lá. Doutor Luiz, eu queria saber assim, quais os sintomas da mulher quando ela entra na menopausa. E se tem assim alguma alteração no corpo da mulher, alguns sintomas a mais. E eu gostaria também que o senhor falasse um pouco mais para esclarecer, né, a gente, se, como mulheres nessa fase da menopausa, né? Selma, a sua pergunta é muito importante. Toda mulher que tem o privilégio de envelhecer, ela entra naquele período chamado menopausa, parada dos períodos menstruais.
que é o sangramento transvaginal. Por que sangra? Esse é um aspecto importante. A mulher, ciclicamente, né, ela tem o aumento da camada interna do útero, relacionado ao nível de estrógenos, que é um hormônio feminino, que prepara o útero para receber o fruto do concepto, ou seja, o concepto em si, o fruto da relação feminina e masculina, que é o ovo, né? Que é o feto futuro. Óvulo, espermatozoide se juntam, formam o ovo. E o ovo precisa de um lugar para se desenvolver. E durante o período, o útero se prepara para receber aquilo. Quando não tem a gestação, aquilo é descamado, é desprezado, é jogado fora, que é o período da menstruação. E aí começa um outro ciclo, que vem através do aumento progressivo dos estrógenos. Os estrógenos são os hormônios característicos da mulher, né? Muito bem. Cada ciclo desse aumenta a quantidade de estrógenos, posteriormente, depois dos 15, 20 dias, cai, descama a camada interna do útero e vem a menstruação. A mulher tem um período fértil, tem aquelas que começam a primeira menstruação com 13 anos, algumas com 11, outras mais tarde, e vão aí até os 55 anos. A grande parte das mulheres, a grande maioria, para a menstruação por volta de 45, 48. Tem aí 5% de mulheres que chegam até os 55, menstruando, e podem ficar grávidas. Muito bem. Quando para a menstruação, diz pra gente que o ovário, que é onde fabrica o estrógeno e que também oferece o óvulo, ele começa a envelhecer como tudo, a matéria envelhece. E aí diz, o seu organismo agora já não está mais em condições de ter ou gerar uma vida, até porque você vai precisar cuidar biologicamente dessa vida. Então, a mulher envelhecendo para o processo menstrual, que é a redução da atividade do ovário. E aí começam os problemas. Ela diz assim, qual é o sinal? A primeira manifestação, muitas vezes, é a sensação de calor. A gente chama isso de manifestações vasomotoras. O que é isso? Acima na cintura, no rosto, nos braços, tem aquela sensação de calor, mal-estar. A mulher tem fogachos, que nós chamamos. E isso é em decorrência do estímulo. Como o ovário não está fabricando hormônio, estrógeno, o cérebro, né, lá na hipófise, inclusive a parte do hipotálamo, hipófise, ele aumenta o estímulo, e esse aumentar o estímulo faz com que haja aumento de determinadas substâncias que interferem no sistema cardiovascular. Além disso, tem as manifestações emocionais, psíquicas. A mulher fica extremamente irritada. Então o pessoal diz assim, mas o que está acontecendo com a minha mãe? Minha mãe não era assim, minha mãe era diferente, era muito mais calma, amena, cordial, né? E ela começa exatamente a perder esse equilíbrio por causa do estímulo central na tentativa de repor o hormônio. Além disso, é importante que com a queda do estrógeno, a mulher começa a perder massa óssea, mas isso você não percebe. Então isso leva à osteoporose. Então é importante tomar cuidado. Dentro dos 6 primeiros meses da menopausa, a mulher perde quase que 30% da massa óssea. Então é importante também estar atento. E tem um outro problema que começa a aumentar aí, que é exatamente o aumento do colesterol, triglicérides e tendência à obesidade e, consequentemente, tendência à diabetes. Então, é importante, Selma, você ficar atenta para tudo isso e instruir as pessoas que não têm muita noção. O fato da menopausa quer dizer você parou de ter condições de procriar.
mas as alterações hormonais outras te levam a comprometimento psíquico, emocional, osteomuscular e principalmente cardiovascular, que tem que estar muito atento. Vamos à nossa quinta participante do programa, segundo VT deste bloco, que é a Tânia Santos, 23 anos, atendente. Doutor Luiz, meu nome é Tânia, e a minha pergunta é que eu gostaria de saber por que que em determinado mês a mulher menstrua mais de uma vez. Tânia, na verdade, a menstruação significa uma vez só. Quando acontece da mulher menstruar mais de uma vez, na verdade, isso não é menstruação. Isso pode acontecer aquilo que nós chamamos de metrorragia, né? Há uma diferençazinha. O sangue vem do mesmo lugar, mas a menstruação está relacionada ao ciclo hormonal. E a metrorragia, muitas vezes, está relacionado a uma persistência de um nível não cíclico de hormônio. Então é importante, no caso, se for o seu caso, procurar o médico e procurar ver realmente o que acontece. A gente faz as dosagens hormonais, a gente faz a dosagem do FSH, que é o folículo estimulante hormônio, hormônio folículo estimulante, porque quando ele está excessivamente alto e tem oscilação, ele pode, inclusive, fazer essas variações. Mas, geralmente, são alterações localizadas relacionadas à descamação, né, do útero ou alguma outra estrutura que possa estar lá. Por isso é importante procurar o seu ginecologista ou a sua ginecologista, fazer a avaliação devida ou ver se está tomando anticoncepcional, esquece anticoncepcional, quer dizer, ele inibe porque você ingere o hormônio, ele inibe, aí você esquece alguns dias, descama, aí volta a tomar, enfim, tem várias possibilidades. Mas é importante que você procure o médico para ter, na verdade, esse esclarecimento, porque pode ter alguma coisa diferente que talvez você não esteja pensando, achando que é simplesmente menstruação e pode não ser menstruação. Nós vamos para o nosso terceiro vídeo deste bloco, a sexta participante do nosso programa, a Ana Clara Borges, 19 anos, vendedora. Doutor Luiz, meu nome é Ana Clara e eu gostaria de saber por que que no período menstrual as mulheres ficam tão inchadas? Ana Clara, essa pergunta é muito interessante, né? Por que que as mulheres do período menstrual ficam inchadas? Veja, o hormônio estrógeno, ele acaba retendo um pouquinho de líquido, prepara o organismo, né? São os hormônios da procriação. E acontece que quando a mulher vai menstruar, o estrógeno aumenta, ele começa a reduzir, começa a aumentar a progesterona. A progesterona tem a finalidade de dilatar os vasos. Por que a progesterona na segunda fase do ciclo? Simplesmente porque a progesterona é o hormônio que facilita a adaptação. E uma das situações de adaptação é exatamente a questão ligada à vasodilatação e retenção de água, sódio e água. Todo fim de ciclo, ou seja, quando a mulher vai começar a menstruar, que não ficou grávida, em que o progesterona aumentou, ela retém bastante líquido. E muitas delas já sabem que vai começar o período da menstruação exatamente porque elas incharam. Então, esses hormônios, o estrógeno prepara o útero e a progesterona prepara o organismo de uma maneira geral. E aí começa a reter sódio, água e vasodilatação para acomodar o produto do concepto. Se não ficou grávida, veio o período da descamação uterina e, consequentemente, a mulher menstrua e aí começa a cair o nível de progesterona e ela começa a desinchar. Então, esses hormônios eles têm uma ação renal de retenção de sódio e água e fazem com que você fique inchada. Eu quero aqui
finalizando, agradecer a todos aqueles que participaram do nosso programa de esclarecimento. Naturalmente, suas dúvidas vão ajudar muitas outras pessoas que têm dúvidas sobre esses temas que você colocou aqui. Chegamos ao fim de mais um programa. Muitas dúvidas da população foram respondidas. Quero deixar aqui um alerta para todo mundo, para toda a população, que ao sentir qualquer alteração na sua saúde, procure a orientação de um médico. E você que nos assiste, não deixe de participar. Envie a sua dúvida. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando. Obrigado pela sua participação e audiência e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.